Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, nossa meditação será do versículo 14 até o versículo 2 do capítulo 4. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, esse texto aqui, ele me chamou a atenção porque havia um tema que eu queria meditar, que era a respeito da seriedade com que nós devemos tratar as Escrituras, e principalmente no quesito de o quão sério nós tratamos a questão de interpretar as Escrituras. E eu fiz uma coisa que eu considero errônea, é você ir na Bíblia com o objetivo de achar um texto para poder jogar os seus argumentos em cima. E é justamente o contrário disso que um pregador deve fazer. E esse texto aqui vai nos mostrar justamente isso em alguns aspectos. E, na verdade, vai ser mais produtivo ainda do que com certeza seria eu tentando puxar algum ponto específico e destacando algum ponto específico. Uma das coisas que nós sabemos sobre, as cartas de Paulo a esses irmãos, que elas são chamadas de cartas pastorais, justamente por conta de Timóteo e Tito serem dois pastores. E esses irmãos, eles foram chamados, ensinados por Paulo. E Paulo ensinou esses irmãos a como eles deveriam andar no meio do povo de Deus e ensinar o povo de Deus. Nós vemos, por exemplo, na primeira carta de Timóteo, alguns temas que são os temas principais dessa carta. Uma das coisas que nós vemos, por exemplo, é a questão de Paulo exortando Timóteo a perseverar na doutrina, a não se vergonhar do evangelho, não se vergonhar das prisões de Paulo, e não se vergonhar também da questão, de ser afligido ou oprimido por conta de estar fazendo a vontade de Deus. Nós vemos que também na primeira carta ele faz diversas exortações a respeito de como ele deveria se comportar no meio do povo de Deus, Então ele deveria Paulo demonstra como deveria ser o culto, quem deveria estar pregando no culto, como ele deveria tratar os seus irmãos em Cristo, sejam mais velhos ou mais novos que ele, a questão das viúvas. E Paulo também exorta, ou demonstra a Timóteo o que deveria ter uma pessoa para ser considerada apta a assumir o pastorado e o diaconato. De forma resumida, a primeira carta nós podemos considerar que Paulo ali escreve a como um pastor deveria cuidar das questões da igreja de Deus. E nessa segunda carta também existem diversos ensinamentos, mas um que chama muita atenção é a questão de como Paulo lida com a questão da palavra ou da doutrina, que é muito colocada, ou da sã doutrina. Então, nessa carta aqui, nós vemos que ele, por exemplo, começa falando a respeito da fé do próprio Timóteo, Desde a meninice dele, ele foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Então, ele tem essa mesma fé, que é considerada uma fé verdadeira. Nós vemos também que Paulo vai falar bastante sobre Timóteo perseverar na fé. Isso ele falou na primeira carta, novamente ele repreende aqui. Falando a respeito também de falsas doutrinas, e falsos ensinos, falsos enganadores também que estavam sendo motivo de disputa naquela época. Então, Paulo exorta Timóteo a tanto preservar a doutrina da maneira correta, como a resistir às palavras dessas pessoas e ensinar essas pessoas para ver se, porventura, Deus as livraria, as ensinaria e daria a elas arrependimento.
E uma das coisas que nós vemos bastante também é sobre a questão dele pregar a palavra. E aqui talvez seja um aspecto central desse trecho aqui, que é a questão da escritura ser enfatizada. E um dos aspectos que nós vemos aqui, começa no versículo 14, é que Paulo vai instruir Timóteo justamente a permanecer nas escrituras, permanecer na palavra. E depois ele vai falar sobre a questão, né, do que seria a palavra, na questão do qual é o poder que a palavra tem, né, a partir do versículo 16. Posteriormente, né, sabendo do que é a palavra e por que devemos permanecer nela, né, o porquê Timóteo deveria permanecer nela, Paulo convoca Timóteo a pregar essa palavra. Nós vamos começar com o versículo 14, a nossa meditação. Ela diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Aqui, irmãos, uma coisa que nós vemos é que Paulo ele encerra um assunto no versículo 13 e ele continua esse assunto chamando a atenção de Timóteo. Né? Ele fala tu, porém, isso logo no início da frase, justamente para chamar a atenção de Timóteo. Né? E o que ele estava falando nos versículos anteriores? Era a respeito dos falsos ensinadores, das pessoas que eram enganadoras, das pessoas que falavam mentiras a respeito, né, de coisas que não sabiam, e pessoas que eram enganadas, né? Então, Timóteo, diferente dessas pessoas, deveria fazer algo, né? O que é esse algo? É permanecer naquilo que ele aprendeu. Nós vemos que aqui, né, relacionado a esse contraste, nós vemos que Paulo vai falar um motivo, né, de Timóteo permanecer nas Escrituras, né, naquilo que ele tem aprendido. No versículo 15, ele diz: E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Na verdade, o final do versículo 14, né? Sabendo de quem tu tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras. Então, aqui existem motivos, né, para Timóteo perseguir e perseverar no ensino que ele tem recebido. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é a respeito dele saber de quem ele tem aprendido essas coisas, né? E essa possivelmente é uma referência, né, não só a Paulo, mas também a mãe de Timóteo, como também da avó de Timóteo. Logo no capítulo 1, ele vai falar sobre a fé dessas duas pessoas e como Timóteo foi influenciado pela fé, né, recebeu essa mesma fé. Possivelmente também a referência aqui seria a outros irmãos também que poderiam ter participado, de certa forma, do ensino de Timóteo, né, instruindo ele e fazendo com que ele crescesse no conhecimento da palavra. E aqui fala também que isso acontece desde a meninice, né, no versículo 15, que ele sabia as sagradas escrituras. E aqui desde a meninice é porque realmente naquele lar que Timóteo vivia, onde era, né, da sua mãe que conhecia o Antigo Testamento, Timóteo era instruído desde pequeno, né, na lei. A criança ela deveria começar a ser ensinada desde os 5 anos a entender as Escrituras, né? E uma referência aqui que Paulo faz às Sagradas Escrituras é justamente ao Antigo Testamento. Né? Timóteo, quando era criança, ele não tinha a possibilidade de saber o que havia no Novo Testamento, porque ainda estava para ser formado. Então, uma coisa que nós vemos aqui é que Paulo vai falar que o Antigo Testamento já tinha a capacidade de instruir uma pessoa a receber a salvação através de Jesus Cristo. Ele fala de que fostes inteirados sabendo... Desculpa, versículo 15. Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, uma das coisas que nós notamos aqui é justamente aquilo que nós vemos também em outras cartas de Paulo, que ele enfatizando que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, para aquilo que Jesus Cristo viria a fazer, a maneira como ele fez, como também, né, os profetas e os seus ensinos mostravam como, né, o Messias era central em todo o plano de Deus para a salvação. Então, Timóteo ele sabia disso, né? E esse é o argumento de Paulo, esses dois argumentos de Paulo é feito para que Timóteo se atentasse para as Escrituras. Versículo 16
Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui novamente a questão de Paulo ressaltar as Escrituras para termos, né, em mente a questão do quão importante ela é para um cristão, quão importante ela é para a vida, né, de um pregador como era Timóteo. E aqui ele vai falar toda a Escritura, e aqui nós já podemos perceber que talvez exista uma certa diferença com relação às Sagradas Escrituras, né? Pela questão de que talvez aqui Paulo já tinha em mente alguns escritos do Novo Testamento que estavam para serem formados, né? E Timóteo tinha conhecimento de alguns desses escritos que foram escritos anterior a esta carta, próprios ensinos de Paulo foram escritos alguns anteriores a esta carta. Né? Uma coisa que nós também podemos considerar sobre o Novo Testamento como sendo inspirado é, por exemplo, os ensinos do apóstolo Pedro, as suas cartas, falando sobre, né, homens de Deus serem inspirados por Deus para escrever essas palavras, como também falando do próprio apóstolo Paulo, falando que seus escritos são escritos também inspirados. Nós vamos ver um versículo que fala isso, é em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Diz assim, ó: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Talvez não seja tão explícito aqui Pedro falando sobre Paulo ter sido inspirado por Deus, mas é evidente que isso é uma conclusão daquilo que ele diz, porque ele diz que as pessoas que distorcem aquilo que Paulo fala nas suas cartas, elas acabam caindo em perdição. Como também ele vai falar que, igualmente, as outras escrituras, né? Então, isso supõe que Pedro considerava aquilo que Paulo falava, assim como as escrituras do Antigo Testamento. Nós vemos também que os próprios discípulos, quando eles escreviam, eles demonstravam ter consciência de que eles não estavam dizendo palavras próprias deles, mas sim palavras inspiradas por Deus. Sobre a divina inspiração que é colocada aqui, divinamente inspirada, né, essa palavra significa algo soprado por Deus. Então aqui diz que os autores foram instruídos por Deus a escrever exatamente aquilo que eles disseram. Uma das coisas que nós percebemos não é que foi uma inspiração mecânica, em que simplesmente era ignorada todas as características dos autores, né, como se fosse um ditado, e devemos ignorar completamente o contexto daqueles autores. Mas uma das coisas que nós sabemos sobre a questão da inspiração divina das Escrituras é que Deus ele usou, né, do contexto que esses autores estavam, da memória desses autores, das pessoas a quem eles se dirigiram, né, inclusive os meios pelos quais eles escreveram as palavras, né, e a capacidade deles de escrever. Então, uma das conclusões que nós podemos ter é que, apesar da Bíblia ser inspirada por Deus, isso também não tira a questão de que as pessoas, né, que foram inspiradas por Deus são completamente ignoradas, né? Os autores escreveram, é correto afirmar que homens escreveram a Bíblia, mas também é ainda mais correto, e esse é o ponto desse versículo, afirmar que Deus escreveu as Escrituras. Outro versículo que fala sobre isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmão, tendo conhecimento, né, de que a Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra de homem, nós devemos, então, entender quais são os proveitos dela para nós. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, na continuidade do versículo.
Ele diz que ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Uma das coisas que nós vemos sobre essas palavras aqui é que, evidentemente, elas não são uma lista extensa, né, de tudo aquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer, mas provavelmente está relacionada à época em que Timóteo estava ali, que a exortação e a correção era muito necessária, principalmente devido aos falsos ensinos. Então, quando ele fala que ela é proveitosa para ensinar, nós devemos entender toda a capacidade dela de instruir as pessoas, de ensinar aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus, de ensinar aquilo que nós devemos crer a respeito de Deus, né, e a maneira como nós devemos professar e declarar essa fé. Nós vemos também que ele fala sobre a questão dela repreender, né, ou seja, algumas traduções vão usar redarguir. Acho que repreender é um pouco mais claro, né, significa tirar alguém ou demonstrar a alguém o erro da pessoa para que ela possa saber, né, o que ela está fazendo contra Deus. Também é usar a palavra corrigir, que tem um sentido semelhante, mas um pouco diferente, talvez. Não tenho exatamente como saber o que Paulo estava pensando ao escrever essas palavras. Mas corrigir dá um sentido de demonstrar aquilo que é correto, né? A direção correta ou aquilo que seria certo a se fazer. E instruir em justiça, né? Mais uma vez, a questão de demonstrar como Deus deseja com que nós vivamos. Então, toda a palavra de Deus ela é capaz de nos instruir a como devemos andar perante Deus. Nós poderíamos, né, evidentemente, mostrar várias outras coisas que a palavra de Deus nos capacita a fazer. Por exemplo, ela nos capacita a termos esperança, ela nos consola em vários aspectos, ela nos alegra. Então, tudo isso é a questão proveitosa da palavra de Deus. Uma das coisas também que eu gostaria de observar aqui, irmãos, sobre aquilo que é dito aqui, é que muitas pessoas, né, afirmam que as escrituras elas só têm poder quando alguém interpreta as escrituras, né? Então a palavra ela só se torna palavra a partir do momento que você medita nela ou algo do tipo. Mas acontece que a Bíblia, você fechando aqui e deixando lá no seu quarto, ela permanece na palavra de Deus, né? E ela não se torna alguma coisa a partir do momento que alguém vai lá e a interpreta. Mas ela é do jeito que é, né, a palavra de Deus. E qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo, né, de tanta instrução, de tanto ensino da palavra de Deus? O versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, aqui nós vemos o foco, né, de Paulo mostrar nessas palavras perfeito, perfeitamente. Mostra a totalidade, a completa capacidade das Escrituras de transformar a vida daqueles que a entendem e aplicam na sua vida, né? A pessoa que ela se põe a entender as Escrituras, e diferente daqueles outros daquela época que ignoravam as Escrituras ou distorciam as Escrituras para seu próprio dano. Aqueles que se achegam às Escrituras com humildade, querendo saber aquilo que Deus tem para dizer e ensinar, são as pessoas que são capacitadas a andar da maneira correta, né? Ter uma vida abençoada por Deus, na questão de saber aquilo que o agrada e saber fazer aquilo que o agrada, né? Então, irmãos, uma breve conclusão desse trecho aqui, nós vemos, né, claramente a ênfase que Paulo dá na questão da palavra. Isso nós vemos que, né, se nós formos ler o livro inteiro, nós vemos que essa urgência e essas várias exortações é justamente porque Paulo está sabendo, né, da sua possível morte, e realmente ele foi morto um pouco depois, né, de ser preso aqui na questão que ele estava preso e escreveu essa carta. Então ele tem essa consciência, né, de que a vida dele, o ministério dele foi baseado em pregar a palavra. Então ele era um evangelista, o que ele fazia? Ele pregava a palavra para os perdidos. Ele era um pastor, um apóstolo, alguém que ensinava várias igrejas. O que ele fazia? Ele ensinava a palavra de Deus. E é evidente que nós não teríamos, né, essa continuação ou esse empenho após a morte de Paulo se outros homens não fizessem a mesma coisa que ele fez durante seu ministério. Então por isso que ele faz essas diversas exortações à perseverança, a não se envergonhar, a preservar essa doutrina a Timóteo, né? Justamente porque ele sabe que é necessário homens que permaneçam pregando a palavra de Deus. No versículo 1
capítulo 4 agora. Ele diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Né? Então, aqui, com base em tudo aquilo que ele havia falado, Paulo faz um pedido a Timóteo, né? E o que nós vemos na característica desse pedido? É que ele não é um pedido um pedido qualquer, né? A palavra usada aqui é conjuro-te. Algumas traduções usam, né, rogo solenemente. Porque essa palavra ela tem o sentido de dar, né, declarar algo que é mais sério do que comumente se é dito, né? Um pedido um pouco mais sério, na verdade, bem mais sério do que se é dito. Né? Paulo usa essa palavra algumas vezes em suas cartas, e sempre o contexto é de levar a pessoa a ter seriedade sobre aquilo que será pedido ou falado. Nós vemos ainda que ele foca ainda mais a questão desse pedido ser sério, por conta dele chamar Deus e Jesus Cristo como testemunhas daquilo que ele vai pedir a Timóteo. Né? Fala, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E mais uma vez a questão dele refletir sobre o juízo de Deus que será trazido, né? O juízo de Jesus Cristo, para mostrar, né? Levar Timóteo a temer, a ter consciência, né? Que Deus irá julgar todas as coisas, apesar de que nós sermos salvos. Deus irá avaliar nossas obras, aquilo que nós fizemos por Ele e da maneira como fizemos, né? Então, né, esse primeiro versículo demonstra a seriedade daquilo que Paulo vai pedir a Timóteo. O que é que ele pede? Que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina. O foco do pedido, irmãos, está logo no começo do versículo, que é pregues a palavra. Né? É aqui que nós vemos que existe o grande foco, né, do ministério pastoral. O grande objetivo, né, que creio que todos nós gostaríamos de ter realmente homens que são capazes de fazer isso e fazem com fidelidade. Dificilmente uma igreja será uma igreja que crescerá, uma igreja que fará com que seus membros sejam membros fortalecidos, se tornem cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, se a palavra de Deus é cada vez menos entendida ou cada vez menos pregada, cada vez menos proclamada por aqueles que vêm até o púlpito com a intenção de dizer aquilo que Deus tem para dizer. Por isso que é tão importante, né, que aqueles que são líderes das igrejas ou aqueles, né, aqui não tem nenhum pastor, mas até nós, irmãos, que viemos aqui constantemente pregar, temos consciência da gravidade daquilo que nós estamos fazendo. Né? E aqui o objetivo é que sempre tem alguém para pregar, né? No sentido de que Paulo fala a Timóteo nessas palavras justamente para que não deixem de exortar. Uma coisa que ele fala na sequência do versículo é inste a tempo e fora de tempo. E aqui talvez seja um pouco difícil de saber exatamente o contexto, mas eu imagino que quando Paulo fala isso é justamente referente à questão de haver muita resistência por parte de algumas pessoas naquela época. Então, Timóteo deveria pregar mesmo se as pessoas aceitassem aquilo que ele estava falando ou rejeitassem aquilo que ele estava falando. Né? Então, esse pregar a tempo e fora de tempo nos levaria a pensar justamente na questão de não sermos, né, coagidos ou inibidos a fazer aquilo que Deus nos ordena, a falar aquilo que Deus fala através da sua palavra. E a maneira, né, que ele deveria fazer isso era corrigindo, repreendendo, exortando, com longanimidade e doutrina. Então, novamente, nós vemos a questão de que se a Bíblia ela exorta, ela ensina, ela corrige, ela repreende, aqueles que estão na liderança deveriam fazer a mesma coisa. E a forma, né, como que isso é feito é com longanimidade e doutrina. E aqui, novamente, nós temos a questão, né, de um pastor sendo levado à mente, porque essas características são colocadas por Paulo nas suas cartas, né, da questão do pastor ser uma pessoa longânima, uma pessoa paciente. Então, ela não é uma pessoa que se ira facilmente ou que simplesmente desiste
das pessoas, mas sim uma pessoa que se empenha em ensinar e exortar, até que essa pessoa, porventura, venha a ser de fato ensinada ou venha a se arrepender. Né? E com doutrina também demonstrando a capacidade de ensinar com conteúdo sólido aquilo que Deus tem na sua palavra. Então, irmãos, essa é a breve explicação do conteúdo aqui desse trecho das Escrituras. Eu espero ter sido claro na minha explicação. E agora nós vamos para a conclusão com algumas aplicações. Evidente que aqui é uma aplicação muito mais enfática, ou muito mais urgente, ou primária, nós podemos colocar dessa forma também, seria pessoas que são pastores. Mas também nós podemos considerar esse ensino para pessoas que pregam nas igrejas, né? Nós que pregamos aqui constantemente. Ou aos irmãos que devem saber também da importância da palavra nas suas vidas. Uma das primeiras coisas que nós vimos, que eu quero ponderar, é sobre a permanência no ensino das Escrituras. Né? Se nós experimentamos esse poder salvífico, que Paulo colocou aqui, né? A capacidade das Escrituras de nos salvar, e é justamente pelo fato de nós termos entendido o Evangelho que nós fomos salvos. Se nós sabemos que a Bíblia tem esse poder, né? Aquilo que foi o ponto de virada na nossa vida, e sem esse ponto, né, de conhecermos a Cristo, nada mais teria sentido no decorrer da nossa vida. Nós sabemos que através do conhecimento da palavra de Deus, né, que nós alcançamos a salvação, nós deveríamos então ponderar o quanto nós consideramos ou o quanto nós somos apegados às Escrituras, né? Evidente que uma pessoa, se ela experimenta algo bom, ela vai querer retornar aquilo que é bom diversas vezes na sua vida. Então, se nós experimentamos aquilo que, né, nos fez aprender de Deus, nos fez reconhecer Jesus Cristo através daquilo que esse livro diz, nós devemos pensar, né, se realmente a nossa vida, o nosso dia a dia, demonstra que nós temos apego àquilo que Deus quer continuar a nos ensinar, quer continuar a fazer com que nós aprendamos sobre Ele, sobre os seus caminhos. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar é a questão de quem nós temos aprendido, né? Nós vemos que o foco de Paulo, ao dizer de quem eu tens aprendido, é no sentido de que ele conhece a índole das pessoas que o ensinou, né? Diferente das pessoas, né, que são os enganadores, diferente das pessoas que ele mostrou no versículo 1 a 5 lá, que são homens amantes de si mesmos, traidores, obstinados, pessoas apenas com aparência de piedade. As pessoas de que ele tem ouvido da palavra são pessoas fiéis, né? A mãe e a avó deles são pessoas fiéis, o próprio apóstolo Paulo demonstrou a sua fidelidade, seu desapego a esta vida, desapego ao dinheiro, assim como demais irmãos provavelmente também foram um exemplo de testemunho para ele. Então nós sabemos que, né, não é meramente a questão de autoridade, que Timóteo deveria ouvir essas pessoas, mas porque ele sabia quem essas pessoas eram de fato, né? Ele convivia com essas pessoas. Então nós devemos olhar também para nós, né, de quem nós temos aprendido a palavra de Deus. Será que nós podemos dizer que nós temos aprendido de homens fiéis a Deus verdadeiramente? E eu creio que sim, irmãos. Né, nós temos bons pastores, bons irmãos que vêm aqui pregar. E às vezes nós damos muito mais crédito a pessoas da internet ou pessoas que escrevem livros, que realmente há muitos são bons, mas também tem muitos ruins, né? Mas a questão que eu quero enfatizar aqui é qual o crédito que nós damos, né? Essas pessoas que estão ao nosso redor, que são próximas de nós e que nós vemos, né, que elas estão debaixo da vontade de Deus, fazem as coisas temendo a Deus. Ou se nós consideramos muito mais as pessoas, né, de fora que nós não temos conhecimento da sua vida particular, como ela lida com as pessoas no seu dia a dia. Então, é uma das coisas que nós devemos ponderar também. Outra coisa é sobre as Escrituras, né, e o que eu queria enfatizar aqui, nós podemos concluir dos versículos 16 e 17, é a questão, né, da característica das Escrituras como sendo a palavra de Deus. Mas não só isso, mas a maneira como ela nos foi dada. Né? Se nós vemos que Deus inspirou homens, né? A Bíblia fala que Deus inspirou homens
para dizer as suas palavras, uma das coisas que nós devemos considerar é o que esses homens disseram. Existem muitas pessoas que querem simplesmente tapar os seus ouvidos, o seu entendimento para todo o contexto em que a Bíblia foi escrita, a época em que foi escrita, as pessoas para quem foram escritas, e acham que dali vão tirar algum proveito ou entender aquilo que Deus tem para dizer. É possível que seja feito, mas de maneira muito superficial, e a chance de haver um deslize na interpretação, algo do tipo, é muito alta. Então, se nós temos consciência, né, de que Deus usou diversos homens, usou diversos tipos literários, né? Por que a Bíblia tem poema? Como nós devemos entender esses poemas? Ou por que a Bíblia tem, por exemplo, provérbios? Por que significa esses provérbios? Por que é dito dessa forma? Ou por que essas cartas, né, foram ouvidas dessa forma? Quais são os argumentos dos autores? Então, existe um ensino, né, que é feito de diversas formas e que nós devemos ter uma sensibilidade, né, e um verdadeiro interesse em se aplicar a entender essas coisas. Porque isso não é mera futilidade, né, irmãos? Pode se tornar algo fútil, frio, mas perseverar nessas coisas é perseverar em entender aquilo que realmente Deus tem para dizer. Né? Se você ignora esses fatos e diz, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e não tem nenhum argumento, né, por que você entende determinado texto de determinada forma, é bem possível que esse entendimento seja errado. Então, principalmente para nós, né, que somos, né, os irmãos aqui que pregam, é necessário nos atentar para se realmente nós estamos interpretando aquilo que Deus tem falado e se estamos trazendo aqui aquilo que Deus tem falado. Outra coisa também é que nós vemos a conclusão, né? Se nós formos pessoas, seja no nosso devocional particular, ou seja, ouvindo as Escrituras, ou seja, pregando as Escrituras, se nós formos bem-sucedidos, né, o bem que isso nos fará, o que fala, né, que seremos perfeitamente instruídos, perfeitamente ensinados por Deus, né, e que para isso nós devemos então analisar ou perseguir o entendimento de toda a Escritura de Deus, né? Existem diversos livros, como eu já falei, escritos de diversas formas. E com certeza todos eles têm o seu proveito, né? Até as narrativas bíblicas, muitas vezes a gente pensa que o autor ali não tinha nenhum objetivo ao escrever aquelas narrativas. Existe uma possibilidade, sim, de entender o que significa, né? Textos difíceis ou livros difíceis e complicados de entender. São coisas que nós devemos nos interessar, né? Saber qual que é o tesouro que Deus tem para nós. Quais são os ensinos que Deus tem para nós desses livros. Outra coisa, para finalizar, é sobre a questão da importância das Escrituras serem pregadas, né? Uma vez que nós sabemos o que é as Escrituras, o poder dela, e como abordá-la, nós devemos entender que ela é necessária para as pessoas, né? Tanto para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, como para as pessoas que conhecem. E nós vemos logo na frente, Paulo vai falar para Timóteo exercer a função de evangelista, né? Que é pregar o evangelho às pessoas que não conhecem a Deus, né? Como também a função de um pregador, que é alimentar o rebanho de Deus, fazer com que as pessoas entendam da vontade de Deus. E isso deve ser feito, né? Mesmo se as pessoas acham isso bonito de se ouvir, ou quando elas não acham, ou tem aqueles que resistem, ou tem aqueles que, de fora, bem provavelmente, que ignoram ou fazem piada. A Bíblia deve permanecer sendo pregada, né? Então, o que esse ensino aqui de Paulo para Timóteo, né? Essa exortação, que não é uma exortação qualquer, né? Nós vemos que Paulo, inspirado por Deus, usou de muita seriedade para instruir Timóteo. Timóteo não era uma pessoa que ele desconhecia ou que tinha dúvidas sobre a firmeza ou a fé dele, mas Paulo conhecia muito bem a quem ele estava se dirigindo. E mesmo assim, ele faz essas graves, né, ou severas exortações e pedidos. Então, que nós possamos também levar a sério, né, o ensino, o aprendizado das Escrituras, bem como pregar fielmente as Escrituras. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Bom, Amarildo.